amigos aqui do canal Cultura Jurídica, retornando aqui com mais um tema sobre o direito, a perspectiva empírica comparada. E hoje eu queria falar um pouco sobre o direito ao silêncio, que está previsto no nosso ordenamento jurídico. O que significa o direito ao silêncio? A pessoa tem o direito de, ante as autoridades policiais, ante ao poder judiciário, a acusação que lhe é feita, permanecer em silêncio. O seu interrogatório em delegacia ou o seu interrogatório em sede judicial, o acusado, é um direito do acusado, ele tem essa prerrogativa de não se pronunciar, de permanecer em silêncio. Esse direito de permanecer em silêncio é um direito que o nosso ordenamento jurídico admite. No entanto, essa ideia ela é um pouco contrária a toda essa nossa estrutura jurídica que tem uma forte influência, uma forte matriz inquisitorial. O direito ao silêncio é um direito que vem um pouco copiado da tradição anglo-americana. Nessa tradição jurídica, o direito ao silêncio ele exerce um papel de grande importância. Bom, primeiro, como se opera isso em outras tradições jurídicas, por exemplo, a anglo-americana? A tradição jurídica anglo-americana ela é fundada na ideia de que o processo está regido sob a presunção de inocência. Então, quando você vai olhar a historicidade dos institutos, como o Instituto do Devido Processo Legal, você vai perceber que esse instituto ele está garantindo a presunção de inocência. Então, em tempos atrás, quando se acusava uma pessoa da prática de um crime, ela ficava calada, eles aplicavam uma sanção a essa pessoa e ela acabava por morrer. Jogavam ela no inverno do lado de fora de casa e ela morria de frio. E por que a pessoa ficava em silêncio? Porque antigamente a pena ela passava do acusado, ela atingia a sua propriedade, ela atingia a sua prole, os seus herdeiros, então a pessoa ficava calada. Na tradição anglo-americana, quando então o sujeito ficava calado diante de uma acusação, convencionou um terceiro intervir e falar not guilty, não é culpado. Então o processo se instaurava. Então é o primeiro papel que o silêncio exerce nessa tradição. Mais tarde, em razão de alguns julgamentos da Suprema Corte norte-americana, principalmente o caso Miranda, esse direito ele se tornou uma garantia constitucional. Isso produziu uma alteração nas práticas policiais. Aquela coisa que a gente vê nos filmes, não é? A polícia chega, aborda o sujeito, vai prender, você está preso, você tem o direito de ficar calado, você tem direito a um advogado. Isso tudo decorrente aí de decisões que chegaram à Suprema Corte. E quando a polícia, na cultura, na tradição jurídica anglo-americana, faz esses alertas, essas advertências, você tem o direito de ficar calado, qualquer coisa que você disser poderá ser usada contra você no tribunal, isso faz sentido dentro da tradição anglo-americana. Porque a confissão, na tradição anglo-americana, ela tem que preencher requisitos. O sujeito ele tem que se direcionar a uma autoridade policial, que ele saiba que é uma autoridade policial, ele tem que ter espontaneidade em confessar um crime, ou seja, ele tem que, de vontade própria, confessar o crime, não é por induzimento de alguma autoridade, confessa que é melhor para você, como por exemplo é uma prática muito comum aqui no Brasil. E quando diz qualquer coisa que você disser poderá ser usada no tribunal, ou seja, se você quiser falar, isso terá um valor. Você sabe que você está se dirigindo a uma autoridade policial,
você vai falar e isso tem um valor no processo, porque ao chegar no processo, ele poderá ser interrogado sobre as coisas que disse diante da autoridade policial. Então, o silêncio, ele se opera dentro da estrutura do processo penal como uma forma também argumentativa. Quando ele chega no processo judicial, ele também tem o direito de permanecer em silêncio. Mas se ele quiser falar, ele tem que tomar cuidado para não contrariar as coisas que disse em sede policial, porque senão ele poderá também ser acusado pelo crime de perjúrio. O crime de perjúrio é um crime em que o acusado falta com a verdade. É um crime que não é previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, as coisas que ele disser diante da autoridade policial, se ele voluntariamente as disse, ela poderá ser contraposta com alguma coisa que for dita no processo judicial. Na prática, na tradição anglo-americana, a grande maioria dos acusados preferem exercer o direito ao silêncio. Agora, no Brasil, nós temos essa garantia, como uma garantia fundamental, de permanecer em silêncio. Mas ela não faz muito sentido dentro da estrutura do processo. Por quê? Porque, primeiro, nós não temos o crime de perjúrio para o acusado que falta com a verdade. O réu no processo penal brasileiro, ele pode mentir. Isso não é crime. Então, aqui, quais são as opções para o réu? Ele pode ficar em silêncio, mentir e pode assumir a sua culpa. Não quer dizer, veja bem, que o direito a faltar com a verdade seja efetivamente um direito. O que eu quero dizer, alguns autores colocam o direito de faltar com a verdade. Isso não é essencialmente um direito, porque se fosse um direito, o Estado tinha que garantir o exercício desse direito, né? Isso é uma possibilidade, isso é uma faculdade ao acusado não falar a verdade. Isso tem a ver com a nossa tradição inquisitorial, e em um outro momento eu posso até explicar um pouco mais disso. Então, no nosso ordenamento jurídico, não faz muito sentido, sem o crime de perjúrio, ter o direito ao silêncio. Mas ele teria, então, alguma utilidade no nosso ordenamento jurídico? Sim, ele tem uma certa utilidade. Quando, por exemplo, a gente se defronta com juízes que têm um viés muito inquisitorial, as suas perguntas são perguntas muito inquisitivas, ele é muito ativo, né, nas perguntas, até para construir uma melhor ideia do processo, ou alguns até com uma perspectiva bem acusatória, aí é importante que o réu se mantenha em silêncio. Ele vai se proteger dessa atuação inquisitorial. Esse momento, então, esse direito ao silêncio, ele é útil. Mas ele não tem a mesma estrutura, não é uma engrenagem que funciona nos mesmos termos e sentidos de um processo anglo-americano. O direito ao silêncio aqui, então, é um direito muito diferente da tradição anglo-americana. Lá, quando o sujeito se diz, né, que vai responder um processo e vai exercer o seu direito ao silêncio, nada pode ser mais perguntado a ele, nenhum ato pode ser direcionado a extrair qualquer informação dele. Essa ideia é uma ideia de que a autoridade policial tem que investigar os fatos não a partir do acusado, mas em elementos externos ao acusado. Nós sabemos que a confissão mediante tortura foi uma prática que durou longos anos nos sistemas inquisitoriais. A tortura era uma prática de obtenção da confissão. Não havia direito ao silêncio. A pessoa, ela era torturada a dizer aquilo que a autoridade queria ouvir. A confissão, ela só faz sentido num sistema jurídico quando o que é dito coincide com o que a autoridade acredita que seja verdade. Então, o direito ao silêncio, ele é um direito moderno que vem assegurar às pessoas
de que o Estado não vai tentar extrair delas a verdade, mas através de investigações externas a elas. Então, é um comando que vai impedir o abuso de autoridade da polícia e também de órgãos da persecução penal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deem um like e comentem. Até a próxima. Forte abraço.